Como que eu faço para calcular o número máximo de fases que podem se encontrar em equilíbrio em um sistema? Sejam bem-vindos ao Catalisa, o seu canal de Físico-Química, e hoje a gente vai resolver um exercício bem simples a respeito de regra das fases. Vamos aplicar a regra das fases no exercício do Atkins, 10ª edição, 4A.3b. Esse exercício pergunta de maneira bem objetiva qual que é o número de fases que podem se encontrar em equilíbrio em um sistema contendo 4 componentes. Então, para isso, a gente vai conseguir resolver aplicando a famosa regra das fases, né? Em que o F, que representa para a gente a variância, é igual a C menos P mais 2. Né? C é o número de componentes que você tem no sistema, P é o número de fases. Ok? Bruno, e o que é essa variância, esse F? Lembre-se que a variância, o F, ele é o número de propriedades intensivas que eu consigo alterar de modo independente, mantendo o equilíbrio, o número de fases em equilíbrio. Então, aqui eu vou pegar um exemplo de um diagrama de fases genérico, um diagrama de pressão por temperatura, tá? Em que envolve aqui uma fase alfa, uma fase beta e uma fase gama. E a gente vai supor que esse diagrama aqui é de um único componente, tá? Então, eu tenho aqui uma substância pura, beleza? E aí o seguinte, pessoal, vamos imaginar que eu esteja nesse ponto aqui, ó, exatamente em cima dessa curva que indica um equilíbrio entre a fase alfa e a fase beta, ok? Então, olha só, se eu aplicar a regra das fases para um ponto aqui nessa situação, em que o meu sistema ele está puro, mas ele é heterogêneo, ele tem a fase alfa e a fase beta em equilíbrio, o F ele seria igual ao número de componentes, que vale 1, menos o número de fases em equilíbrio, aqui em cima eu tenho a fase alfa e a fase beta em equilíbrio, 2 mais 2. Bruno, esse mais 2 aqui se refere ao quê? Se refere às propriedades intensivas de pressão e temperatura. Então, F é igual a 1 menos 2 mais 2, portanto, F é igual a 1. Essa é a variância, esse é o número, é o grau de liberdade que eu tenho no meu sistema nessa condição. O que significa isso? Que nessa situação aqui, você só tem liberdade de mexer em um único parâmetro. Se você alterar, por exemplo, a pressão do seu sistema vai sair da condição de equilíbrio, a menos que a temperatura seja exatamente essa aqui, para manter, tá, o sistema em equilíbrio. Então repare o seguinte, você só tem independência de escolher, de alterar de modo arbitrário uma única propriedade intensiva. A outra, nela está amarrada pela curva de equilíbrio. Se a gente for lembrar do nosso exercício aqui, ele está querendo saber qual que é o número máximo de fases que eu posso ter para um sistema com 4 componentes. Só que aí é o seguinte, Bruno, qual que vai ser a menor variância possível para o meu sistema? Ué, o menor grau de liberdade possível que eu posso ter para o meu sistema é se eu não tiver nenhum grau de liberdade. Ou seja, eu não puder alterar nenhuma propriedade intensiva. Se o meu F valer zero. E para um sistema com um componente, F igual a zero, eu posso ter quantas fases aqui? Ó? Zero é igual a 1 menos P mais 2, portanto, o número de fases P é igual a 3. Então, quando eu tenho 3 fases em equilíbrio em um sistema com um único componente, okay, o meu grau de liberdade é nulo. Ou seja, essas 3 fases em equilíbrio só vão acontecer em uma determinada condição muito específica, como é o caso aqui desse diagrama no meu ponto triplo. Né? No meu ponto triplo, eu tenho exatamente a fase alfa, a fase gama e a fase beta em equilíbrio, e esse ponto triplo aqui só ocorre nessa pressão e nessa temperatura.
Não posso alterar a condição de pressão e temperatura de modo arbitrário, porque aí eu vou sair dessa condição de equilíbrio. É um modo extremamente restrito. Ok? Então vamos aplicar a nossa condição para o nosso exercício. O que muda? O número máximo de fases vai acontecer quando a minha variância for igual a zero. Ok? Só que, no caso do exercício, eu não tenho somente um componente. Vamos lá? Eu tenho quantos componentes? Eu tenho 4 componentes. Então, aqui está a regra das fases. No nosso sistema, no caso do exercício, eu tenho 4 componentes. E o número máximo de fases que eu posso ter em equilíbrio é quando o grau de liberdade, ou seja, a variância, for nula. No caso aqui, para um sistema com 4 componentes, eu posso ter até 6 fases em equilíbrio. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixa o like para fortalecer o canal, o YouTube entregar esse conteúdo para mais alunos que estão precisando. Sem mais, vou ficando por aqui e te vejo quando a entropia do universo estiver maior. Fui!